A dúvida está no ar e eu estou vendo isso no olhar de cada rubro-negro. Irmos com o time titular, poupar ou mesclar na última rodada do Mundial contra o Los Angeles FC. Claro, eu já vou entrar nesse assunto, até porque pendurados o Flamengo tem 4. Tem Eric Pulgar, tem Gerson, tem Bruno Henrique e também Gonzalo Plata. Ou seja, eu Wagner, eu Flamundi, esses 4 eu já pouparia. Eu também pouparia Ayrton Lucas, que sequer treinou ontem. Vem correndo muito, vem jogando muito e surpreendendo a todos, mostrando que ele conhece de jogar futebol. Claro, colocaria o Alexandre para dar aquela desenferrujada. Outro também que não treinou foi Nicolás de la Cruz. Além dele, Gerson também foi poupado. Outro, claro, que eu deixaria só no sapatinho é Jorginho. Esse vem de fim de temporada europeia, já chegou no Flamengo jogando, vinha de uma lesão. Então, meus amigos, eu pouparia titulares, vou só falar, ok? Gerson, Pulgar, Ayrton Lucas, Jorginho, Plata. Esses 5 não jogaria. Eu, Wagner, não coloco. E você? Comente, porque eu quero, claro, saber a sua opinião. Vou falar também sobre esse mimimi dos antes. Temos que torcer para os brasileiros? Não temos que torcer para os brasileiros? Vou falar também do José Boto, que falou acerca de Wesley, quanto vale o Wesley, quanto já chegou pelo Wesley, quanto o Flamengo vai vender o jogador. Falou também de um Sérvio, que joga na Juventus da Itália, que serve para o Mengão, é centroavante, ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamundi que se inscrevam, que deixem teu like, ative o sininho das notificações em todas para ficar ligado em todos os nossos conteúdos, porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, bora bater, bora Flamengo. Então, gente, eu vou entrar nesse assunto polêmico de uma vez, depois eu entro nos outros, porque eu vou te falar com você uma coisa. Tá rolando um mimimi danado. Por quê? Porque chegou ao fim da segunda rodada do Mundial de Clubes, encerrou-se ontem que o Real Madrid venceu sua partida por 3-2, e daí encerrou a segunda rodada. O Fluminense é líder do seu grupo. Parabéns pro Fluminense. O Palmeiras é líder do seu grupo. Parabéns pro Palmeiras. O Botafogo é líder do grupo dele, com PSG e tudo. Parabéns pro Botafogo. O Mengão, queridão, gostosão, malvadão, nosso amor, é líder do grupo D. Parabéns pra nós. Só que para por aí. Como assim, Flamundi? Estão querendo forçar a simpatia. Cara, eu vou te falar com você uma coisa que é opinião minha, eu quero, por favor, se você tá me ouvindo aqui agora, por favor mesmo, comente, porque esse é um assunto que eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês. Cara, eu gostei de ver o Palmeiras empatar com o Porto, gostei de ver o Botafogo vencer o PSG, gostei de ver o Fluminense empatar com o Borussia, o Flamengo vencer o Chelsea, é maravilhoso. Por quê? Porque os europeus são soberbos, cara. Os europeus são soberbos, irmão. Eles se acham acima do bem e do mal. Então, eu vou ser sincero pra você, cara. Eu vou ser sincero pra você. Eu não quero que o Fluminense seja campeão. Eu não quero que o Botafogo seja campeão. Eu não quero que o Palmeiras seja campeão, mas eu quero que esses clubes cheguem, vamos supor, semifinal brasileira. Semifinal brasileira. Flamengo e Palmeiras numa semifinal, Botafogo e Fluminense na outra semifinal. O Fluminense vence o Botafogo, o Flamengo vence o Palmeiras e a final Fla-Flu. E o Flamengo taca no Fluminense. Pra mim seria perfeito. Por quê? Porque eu quero que os times europeus se lasquem. Mas para os times europeus se lascar, os brasileiros têm que ganhar. Então não é que eu tô torcendo para eles serem campeões, mas eu vou torcer que chegue pelo menos um pouquinho mais longe para que os europeus sintam o que é o Brasil. Gente, por quê? Eles não estão nem aí, eles menosprezam o brasileiro, menosprezam o futebol brasileiro. Então eu, particularmente, vou torcer sim
para que desse uma semifinal toda brasileira. E claro que no final desse o Mengão queridão. Mas você consegue torcer para os brasileiros? Nem sequer para ir um pouquinho mais longe? Ou quer que ele já caia logo? Prefere os europeus com os brasileiros? Comente, porque eu estou curioso para saber a sua opinião. Quem também estava curioso para saber a opinião do José Boto era o mundo do esporte, o mundo do futebol que se encontra no Super Mundial. Gente, Mundial não é só os clubes que estão ali não, tá? Virou tipo um match work. Falei até bonito agora, né? Todos os clubes do mundo, dirigentes, estão ali. Tem dirigente do Fenerbahçe que estava ali outro dia, dirigente do Arsenal. Por quê? Porque eles estão ali, cara, contatos, conversando. Mano, quer melhor? O cara lá da Turquia, preciso conversar com um italiano. Tá lá. Um presidente do Milan, preciso conversar com um cara da Inglaterra. Os caras estão lá. Então virou um evento global. Até os clubes, dirigentes dos clubes que não estão no Mundial também estão lá, interlaçando laços, intensificando negócios. E o Boto deu entrevista para o jornal italiano Dello Sport e ele falou acerca de Wesley. Ele falou que já chegou no Flamengo 25 milhões de euros pelo jogador e o Flamengo disse não. Ele disse que o Flamengo negou vender o Gerson por 25 milhões e disse que para iniciar a conversa é a partir de 30 milhões de euros, o que dá 190 milhões de reais. Ou seja, quem quiser levar o Wesley tem que pagar no mínimo 30 milhões de euros, 190 milhões de reais. E ele disse mais, estamos com o jogador está pronto para a Europa, porém não queremos e nem precisamos vender o atleta. Ou seja, mostrando para o mundo que além de valorizar o seu atleta, o Flamengo não está passando fome, o Flamengo não está catando latinha e não vai vender de qualquer maneira com 2 torresmos e uma pinga o seu principal jogador em relação a vendas no momento. Ele foi perguntado sobre reforço e ele disse que sim, gostaria de contratar um jogador que joga na Itália e o nome dele é o... Cadê? Gente, eu tô com uma cola aqui, tá? O nome dele é o centroavante, cadê? José Vlahovic. Vlahovic. Ele é sérvio, joga na Juventus. Ano passado, na temporada passada, ele jogou 42 vezes, fez 15 gols, deu 11 assistências. O cara é bom, números até razoáveis. Enfim, mas ele disse que o problema não é dinheiro, o problema não é pagar esses jogadores, o problema é convencê-lo a deixar a Europa para vir para o futebol sul-americano, porque eles não sabem da estrutura que tem no Flamengo, na estrutura que tem no futebol brasileiro, aí também não, na estrutura tem o Flamengo, né? Um ou outro clube no futebol brasileiro Gente, para que esse negócio de na Europa é tudo maravilha, não é, tá, gente? Não é. Tudo maravilha não é. Tudo maravilha não é, tá? Tudo maravilha não é. Bora então mudar de assunto, vou falar de Anderson Talisca, que disse não ao Flamengo. Talisca disse não ao Flamengo. Pois é, cara, Anderson Talisca, que o nome dele está sendo ventilado no Flamengo. Primeiro, a informação que eu consegui é que o Flamengo não foi atrás do Anderson Talisca, não. Mas ele que tem 31 anos, tem contrato com o Fenerbahçe, já pode assinar um pré-contrato a qualquer momento. Ele quer sim voltar para o futebol brasileiro. E como o Flamengo já tinha ido atrás dele em outras épocas, associaram ele com o Flamengo. Mas ele deu uma entrevista e deixou bem claro o futuro dele. Ele disse que sim, quer retornar para o Brasil, mas que queria jogar no seu time de coração. O time de coração dele é o Corinthians. Mas o Talisca tem um altíssimo salário e ele queria, claro, garantias sinistras que o Corinthians não vai conseguir dar para pagar o salário do atleta. E ele também disse que se não fosse no seu time de coração, seria onde ele começou a sua carreira, que é no Bahia. O Bahia, sim, tem condições de negociar com o atleta o salário. O Bahia hoje tem aporte do Grupo City. Então, Anderson Talisca disse não ao Flamengo, ele quer o Corinthians ou quer o Bahia. Um baita jogador e ajudar demais, mas se não quer, também não é bem-vindo. Um beijo, Talisca. Vai com Deus. Valeu, nação. Forte abraço. Se inscreve, deixa o like, compartilha e não se esqueça do principal. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação.